Todas as epístolas que foram escritas pelos apóstolos, nada do que foi falado ou dito por eles é de conteúdo próprio. Tudo isso é embasado naquilo que Jesus certificou e anunciou. E isso se chama canonização, tá? Para textos que lemos aqui serem sagrados, tem que ter a unicidade do pensamento e da fé, sendo Jesus o fundamento central do pensamento e da alegação desse evangelho. A pedido do meu Senhor hoje, irmãos, é para ser falado hoje aqui, biblicamente falando, o que pensamos, à luz da fé, sobre vida. Porque tanto a vida humana como também a vida redentiva, as Escrituras, que é o oráculo falado de Deus, determina que tudo isso é um ato providencial dele. E eu tenho para mim que alguns que estão aqui ouvindo essa pregação hoje perderam esse conceito, talvez perderam essa noção e precisam ser resgatados, segundo o que o Senhor já me falou. Um outro detalhe ainda que eu vou trabalhar com os irmãos é o que a gente pensa sobre materialismo. Tendo em vista que quando a gente fala essa palavra, quer dizer que nós somos contra as pessoas terem o direito de exercerem a propriedade material, do que diz respeito à medida certa, ao contentamento, tá? Mas em compensação, jamais, eu vou dizer para você, biblicamente falando, você vai conseguir fundamentar que Jesus ele fez escolha por pobres, ou pela vida pobre e miserável, como também você nunca vai poder dizer que ele foi a favor de ricos e também ensinou teologia da prosperidade, acúmulo de riquezas, porque isso também testemunha pobreza espiritual. O fato é que tem uma medida equilibrada disso, e eu vou falar alguns detalhes que talvez vão realçar isso para vocês. Então eu começo falando aqui sobre a questão de vida humana, que para alguns aqui se chama a minha vida. Esse conceito de chamar a vida humana sua vida, ou tornar a vida humana sua propriedade, ou propriedade própria, isso é heresia. Segundo a Bíblia Sagrada, você não tem direito sequer de falar isso. Segundo os escritos sagrados, a teologia bíblica que a gente define, respeito total àquilo que Deus determinou, tá? Por isso bíblico, que vem de uma escritura que testemunha os seus atos, testemunha a sua auto-revelação, coisa que a gente tem ensinado constantemente aqui. A vida humana, biblicamente falando, é definido, aquilo que está em curso, a vida do homem, a vida humana, é definido como uma instituição divina, proporcionado por um ato sobrenatural de Deus, que está sustentado por Ele, que foi emprestada da parte dele para o homem, segundo a sua vontade. Toda vida ou forma de vida está associada à plenitude disso, do que Deus proporcionou, e ao fator disso, de uma ordem suprema que está acima do homem. O que eu quero dizer é que o homem não pede para vir, alguém fala para ele existir. Todos nós viemos à existência debaixo desse comando, debaixo dessa ordem suprema. Você nunca vai poder falar na sua vida que você veio do mundo, ou a existência por conta própria, por uma vontade própria. Alguém fez isso por você. E isso não é natural. Então, biblicamente falando, todo homem vem à existência por uma determinação divina, e a vida lhe é emprestada, não é dada, porque permanece como uma instituição de Deus, da qual ele tem domínio por todo o tempo que o homem viver. E uma das coisas que eu li com vocês é que Deus fez o homem uma alma vivente, e Deus proporcionou ao homem fôlego para que ele vivesse, que deixa claro que o homem não é matéria, ele também é espírito, ele também parte é imaterial, o que faz exatamente a visão completa de como na verdade nós temos que entender esse complexo, né, chamado ser humano. Aquilo que eu li para vocês aqui agora, e mais outros textos que talvez o pastor venha dar aqui, deixa claro exatamente isso, que biblicamente falando, em hipótese nenhuma alguém pode falar que a vida é sua, mas que Deus lhe emprestou, e o que está em curso agora, existência, tá? O que está em curso agora, você vai responder por isso. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, a gente vai ler esse outro texto. Aí entra a questão de que quando passamos a exercer o nosso eu para a vida humana,
Isso se traduz por responsabilidade dentro desse espaço e desse tempo em que existirmos, tá? Se existirmos é porque Deus nos responsabilizou. Se estamos em curso de vida dentro desse tempo e desse espaço, quer dizer que estamos pela vontade dele. E esse curso de vida em que estamos aqui agora, cujo Deus ele é, né, a ação propiciadora disso, está assegurado que no final dessa vida, minha, sua, que Deus proporcionou, todos nós, o fim disso é nos encontrarmos com Ele de volta. É isso, voltar para Ele, para aquele quem deu. O fim de todos nós aqui é voltar para Ele. Então todos aqui estão atados no feixe da soberania de Deus. Independentemente de suas escolhas e de suas decisões, daquilo que você queira ser, Deus lhe permitiu isso. Livre-arbítrio é responsabilidade, não é soberania. Livre-arbítrio é responsabilidade, tá? Não é divindade. Aí é que entra a questão. Com base nisso, a gente vem tratando temas do tipo suicídio, aborto, eutanásia, coisas que vocês gostam de ficar discutindo se pode ou não pode, mas que alteram claramente a determinação divina de como as coisas devem vir à existência e como também elas devem chegar ao fim, ou se encerrar. Então tudo para nós dentro desse espaço e desse tempo é sagrado, porque ninguém vem se ele não permitir, e ninguém vai também se ele não autorizar e não chamar. Qualquer alteração desses padrões que Deus ele se constitui soberano e autor, você peca, você transgride, você viola o que é mais sagrado. Então essa liberdade que todo mundo está respirando lá fora, de fazer com a vida o que quer, a prova disso que eu estou te falando é que todos eles lá, como eu e você, vamos para debaixo da terra cumprir essa lei. Vamos terminar e encerrar o curso dessa vida como Ele determinou e julgou, desde que o pecado esteve aqui, para deixar claro para vocês que ninguém escapa desse juízo e dessa determinação. Alguns encaram a morte como uma coisa natural da vida, mas a morte é uma sentença de Deus por causa do pecado que entrou aqui nesse mundo. Ninguém escapa do juízo dele. Não é porque você tem uma vida e você tem um corpo que você é dono de si mesmo. Não é porque você tem uma vida e tem um corpo que você pode sair por aí fazendo o que você quer da vida. Não é pelo fato de você exercer a identidade, o seu próprio eu, em condição humana, que você pode ferir a soberania de Deus, pode passar por cima disso que eu estou falando, ou então fingir que essa lei não exista. A lei superior, a ação sustentadora, que está acima de todos aqui. E eu tenho dito aos irmãos, esse mimimi tem que acabar. Esse debate, essa discussão de quem tem e quem não tem, de quem pode e quem não pode. Porque as leis dessa física, essa ciência orgânica, humana, nenhum homem aqui nesse mundo alterou. Tudo que Deus assinalou nos seus julgamentos, nas suas decisões, o homem obrigatoriamente continua tendo que obedecê-las. Ele só vem à existência por meio de um ato sobrenatural. Ele só é ser humano se Deus vocacioná-lo a ser, por meio de um ato e de uma ação sobrenatural. Porque ele não pode vir só com o corpo, ele tem que vir com alma, ele tem que vir com o espírito, ele tem que vir com a sua parte material. Como também, nenhum homem diz aqui que a morte não vai chegar para ele, ou que um dia o fim também não vai bater na sua porta, porque um dia vai. E são leis que estão assinaladas na vida, que a gente entende que são decretos divinos, da qual o homem em poder, em posse do seu eu, ele não tem condição nenhuma
pode alterar isso. Gênesis capítulo 2, versículo 7, João capítulo 10, versículo 9, Salmo 103, versículo 14, Isaías 42, versículo 5, Jó, verso 33, capítulo 33, verso 4, Deuteronômio 8, versículo 3. E para encerrar essa parte aqui, fica a observação de que a vida, da qual eu me refiro, vida humana, ela foi lançada sobre uma constituição divina, criada por Ele, para que até o seu fim, vida que Ele emprestou, também tivesse um encontro com Ele, coisa que eu já falei aqui. E foi determinado pelo nosso Senhor. Agora nós vamos ler Lucas 12, versículo 23, e mais alguns textos, que esta vida humana, a vida pela qual foi proporcionada por Deus para ser existente, que a verdadeira vida disso não consiste no que é transitório nem próspero. Olha meu Senhor falando aí, Lucas 12, 23, que a gente até lê esse texto, pode ler. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Amém? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Lucas 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que Jesus na verdade está doutrinando aí? Que a vida qual Deus proporcionou para que o homem existisse e exercesse seu eu, o reparo disso, a compra disso, o recurso que proporciona isso, não vem daquilo que o homem possui aqui, mas de um ato de misericórdia e de graça da parte de Deus. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, a vida que Deus proporcionou ao homem, cujo deu a ele responsabilidade, não pode ser comprada com os recursos dessa terra. Não pode ser comprada com dinheiro. Quando você perde uma vida, ou quando uma vida deixa de existir para nós no plano material, que eu quero dizer, não dá mais para resgatar. Então diremos que com toda essa evolução e essa ciência que a sociedade hoje prega até alcançar, jamais eles conseguiriam repor o desligamento de alguém aqui desse plano material. Então que poder que é esse que o homem diz que ele tem? Que poder que é esse que a ciência chegou? Que eu queria entender. Porque aquilo que é mais importante do que nós estamos vivendo aqui agora, identificando como vida, a ciência não pode recompor isso. Então de que vale todo esse sistema aí fora agora? Inalando, respirando a ideia de uma divindade, se a vida mesmo ela não pode representar nem por mim nem por você. São meras ilusões. Podem mantê-la, reproduzir jamais. Podem mantê-la, tornar a existir alguém que se desligou, jamais. E nunca ninguém vai conseguir inventar uma ciência que cumpra o papel de Deus, porque Ele não vai deixar. Porque é um atributo dele, de sua soberania, dizer quem vem e quem vai. E jamais eu boto a minha mão no fogo, minha vida, eu coloco a preço aqui, se alguém descobrir essa ciência que dê ao homem a imortalidade, ou seja, que ele prenda aqui nesse mundo por todo o tempo que ele decidir julgar favorável, como se ele vivesse sem o decreto de Deus e sem precisar de um decreto de Deus. Mas como o homem não pode chegar a esse tipo de ciência, porque como já disse aqui, se trata de uma soberania divina e Deus não vai deixar que isso aconteça, a determinação é que a vida que Deus proporcionou, ela não pode ser vista por você
dentro de um espaço, de um tempo que o homem exista, porque há para Deus um valor na vida que Ele proporcionou muito além do que só nascer, desenvolver e ser alguém. Há uma extensão maior do que isso, do que SIC-RG, ok? Como também não pode se traduzir vida humana, segundo as Escrituras Sagradas, como vida próspera. Ou seja, a vida humana não pode ser representada com essa ideia de que a vida seja aquilo que o homem possua, porque vida sempre será isso para as Escrituras, aquilo que o homem é concretamente, que Deus determinou que ele fosse, e o que ele é agora, dentro de suas escolhas, nada mais além dele, concretamente. E é isso que nós respeitamos aqui, de que nada que está fora de nós, fora do nosso alcance, tem mais valor do que isso. Aquilo que Deus te emprestou, aquilo cujo Deus te responsabilizou. Então isso que você está cursando agora, quando chegar no fim, ser devolvido para aquele que emprestou. Eu não sei como é que você vai querer chamar isso, qual será a sua religião, mas o fato é, todos voltam para o mesmo lugar da onde saíram, para prestar conta com quem os criou e os chamou à existência. Então não existe livro mais poderoso no mundo para orientar uma pessoa, um ser como nós, nesse temor, de quais são os princípios que regem a soberania de Deus e a administração desse plano, da oportunidade que Ele me deu e te deu de viver. Então não despreze isso, como não usurpe isso, porque você, segundo os Escritos, é responsável em corresponder às expectativas divinas daquele a quem te criou, de que você tenha uma vida como Ele espera que você tenha. Agora, caso você rejeite o que eu esteja falando aqui, então me comprove, me convença de que você possui uma autoridade de intervir em alguma força maior no que diz respeito ao teu destino e como vai se encerrar a sua vida. Porque para as Escrituras, quando Deus quiser tirar o teu eu e o meu eu, aquele dia acabou. Para mim e para você. E nada nesse mundo e nada nessa terra vai impedir. Se Ele julgar que chegou o meu dia e o teu dia dele desligar aqui desse mundo as nossas funções, nem você, nem ninguém, nem a ciência, ninguém neste mundo vai interceder e vai poder te representar, nem aqueles que estão mais próximos a você vão poder ter essa capacidade ou essa autoridade, porque mal dão conta de si mesmo. E eu aproveito para falar o que eu estou falando aqui, aproveito para acrescentar uma coisa ainda, para não gerar duplicidade. O que me deixa enfurecido e indignado são pessoas que não possuem isso, no que diz respeito à soberania de Deus, não possuem a intercessão ou a intervenção que Ele represente, que me represente de um juízo com Deus, mas querem opinar pela sua alma e querem te orientar. Não conseguem dar conta da sua vida, mas quer cuidar da sua. E querem assumir a frente de dizer para você o que é certo e errado, no que diz respeito à administração da vida. E aí eu entro num detalhe importante com você, mas não cabe só a Deus dizer o que é certo e errado. No que diz respeito a esse tema aqui, de como você tem que ser na vida, não tem que ser daquele que criou e daquele que te emprestou essa vida e esse corpo, porque um ser humano igual a você vai poder lhe representar assim, no pensamento e no juízo disso.
de como você deve aproveitar a vida, de como você deve entender a vida, de como você tem que cursar a vida ou administrar ela. É um tonto escutando o outro. É assim como a sociedade trata a teologia. E é isso que eu considero a filosofia, tá? Uma droga, um alucinógeno, porque ela lhe propõe um pensamento sobre as coisas que na prática não é assim que funciona. De que me vale harmonizar com as pessoas e com a vida, se há alguém acima disso tudo, com autoridade suficiente a todos, que tem um julgamento final? Devo temer a eles ou temer quem está lá fora? Temer que acaba virando delírio, né? Porque o cara vem dizer para mim: ó, é essa vida que você tem que ter, como se ele fosse Deus na minha vida. E não cabe a ele, não cabe a mim, não cabe a você opinar qual é a vida que você quer ter. E se quer, você pode chamar ela sua e tratar como sua propriedade, porque quem tem domínio sobre isso que você cursa agora é quem te chamou à existência. Quem te pariu não foi a tua mãe, não foi o teu pai, foi quem te deu alma vivente. Você não é um pedaço de carne, você não é só membros. Por mais que a sociedade trate vida assim, ela erra, ela peca com a visão psicomática do homem, da união dos fatores que lhe compõem numa visão contextual. Mas nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que ela possui e adquire uma ignorância concursada, até delira quando fala sobre vida ideal, a vida que todos gostariam de ter.